Itapoara, a gente estava começando do zero. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de começar uma empresa do zero, como foi no PCM, Itapoá também. E até hoje eu acompanho os resultados, assim, tu fica com... cria um vínculo diferente, né? Acaba sendo mais fácil também, por começar do zero, assim, determinar o que é melhor, o que não é. Assim, dá mais trabalho e dor de cabeça, talvez. Mas... Eu acho que consertar é mais difícil, né? Com certeza, né? Eu me deparei com situações na Libra, onde o aprendizado que eu tive na Libra, a gente já conseguiu tentar começar de uma forma certa, né? Em Itapoá. Mas tem as suas particularidades, né? Itapoá, a gente começou a operar sem estrada de acesso, a gente começou a operar a linha de transmissão que traz energia, não estava pronta. Caramba. Entendeu? Então, porque a obra do privado aconteceu e o que tinha que era parte do governo, para ver, não aconteceu no mesmo time, né? Então a gente teve que começar e a gente teve que lidar com isso por alguns anos, porque ali naquela região, Santa Catarina, Paraná, era a região de maior concorrência. Eu acho que até hoje, acho que Santos também tá bem parecido, mas naquela época, né, tô falando de 2011, 2012, era muita concorrência entre os terminais. Então os terminais usavam isso muito, né? Itapoá não tem nem estrada e tal, então a gente teve que... Muito pertinho lá, né? Era Itajaí, Navegantes, Itapoá e TCP. Tem Manaus também, né? Porque a concorrência é forte, assim, entre terminais, né? Mas acho que são só essas três regiões, Manaus, Santos e Santa Catarina. Lá, mas pela época, pelos volumes e tudo, cara, tanto é que ali... por ser o início e ser uma empresa relativamente pequena comparada com as outras, como estava começando, hoje o Itapoá está muito maior, mas foi extremamente prazeroso trabalhar lá, né? Já foi N4, já começaram com N4. Já começou com N4, A gente acompanhou de longe, porque a gente ouvia, né, das implantações de TOS, que é um parto sempre, todo mundo comentou, porque eles fizeram o defaultzão, que todo mundo quer customizar, quer mexer, e depois a TI interna lá que tocou tudo os gringos ficou louco, porque com a maestria que os caras conseguiram tocar sozinho, customização, manutenção e etc. da implantação do TOS lá. O pessoal lá era muito bom, cara. E os acionistas não economizaram nisso também, né? Então, lá, o terminal, ele tinha uma composição societária diferente também, que também foi uma característica na minha carreira de lidar com conselhos bem diversificados, e esse foi bem diversificado, que era um armador, que esse não era prestador de serviço, mas era cliente, né? Também, né? Que era a Aliança, tinha um fundo de investimento e uma empresa, um grupo familiar muito forte no Norte Sul, né? Era um conselho bem diverso, até em termos de perspectiva e como ver o negócio, mas era muito legal porque a gente crescia junto e tinha uma sintonia bacana entre o conselho e a diretoria, e a gente tinha muita autonomia, então deu para empregar muita coisa que, às vezes a gente não consegue numa empresa grande, porque tem políticas, né, mundiais, até não pode dar esse incentivo, porque se eu fizer aqui eu vou ter que fazer lá no Peru, vou ter que fazer lá na China, entendeu? Então a gente teve essa liberdade de construir muita coisa legal, então a gente implementou lá uma escala de trabalho totalmente diferenciada, que era de 4x4, o pessoal trabalhava 12 horas, folgava 12, né? Que em Santos já fazia-se muito isso, eu via o pessoal fazendo, que era a famosa dobra, né? O pessoal trabalha 6 horas, acabava virando, que não pode ser feito, mas acaba sendo feito, né? Era feito, né? Bastante. E lá a gente conseguiu colocar isso num acordo coletivo e o pessoal trabalhava 4 dias e folgava 4. Então teve muita gente que não precisou mudar para Itapoá, que ainda era uma cidade pequena, tinha muita gente que via de vários estados, então dava para ficar 4 dias trabalhando, eles até dividiam, né, uma casa, alguma coisa, e depois ia para casa, não precisava trazer a família no primeiro momento. A gente fez práticas comerciais diferenciadas, a gente abriu uma empresa de logística para poder vencer as barreiras lá de não ter estrada e tudo mais. Então, a gente abriu uma empresa de logística, começou a oferecer serviço porta a porta, a gente conseguiu, case super bacana, foi containerizar as BMWs, né? A gente estava falando de Mercedes antes de começar. A BMW, ela fechou com o governo do estado para abrir a fábrica em Santa Catarina. Então, para ter os incentivos, eles tinham que trazer a operação de carros para Santa Catarina, né? Antes até mesmo da construção da fábrica. E era um problema, porque todos os terminais de Santa Catarina tinham vocação para container e suas capacidades eram para isso. Então, não tinha espaço para a gente perder de pátio para você parar carro. A gente olha, vocês olharem o TEV, né? É um espaço gigantesco e você não pode empilhar, a não ser que você construa um prédio, que nem tem no Rio de Janeiro. Então, a gente falou, a gente precisa dar um jeito, e tinha um apelo muito grande na época do governo para poder encontrar uma solução, e pra gente que estava começando, se a gente conseguisse trazer a BMW pro Porto Itapoá, seria excelente. E a gente conseguiu, cara, fazer um projeto, foi muito bacana, que foi BMW, que foi o cliente, o porto e o armador. Então, o que a gente identificou? Tinha um reposicionamento de container reefer muito grande, vazio da Europa para cá, porque não tem volume de carga refrigerada da Europa para cá, então vem muito container vazio para poder levar o cheio depois, e a gente precisava trazer os carros de lá. Então, a gente conseguiu montar um projeto com os carros vieram dentro. E tinha que ser um projeto simples, não podia, vamos tentar, porque tem uns racks que você pode colocar no container, para você colocar uns 4, 5, mas teria toda a logística reversa de mandar rack e tal. Então, tem que ser simples, é um carro
atrás do outro. Né? E quando era o mini, dava pra botar 3, né? E ainda cabia bastante. E, pô, a quantidade de container que tinha, que a gente precisava. Como é que fixava lá dentro? Porque tem que... Tinha lá, tinha forma de colocar as fitas e tal, mas era bem simples, né? Nada muito sofisticado, mas tinha que ter toda a logística de containerização dos carros lá na Europa e depois lá em Itapoá a gente tinha que, né, desovar os containers. E não podia fazer no terminal porque não tinha espaço. Aí, então a empresa de logística meio que começou com isso, buscando a solução terrestre, levando os caminhões. Aí a gente conseguiu viabilizar que aqueles rodotrens, né, que são os 2 containers de 40, que não podiam rodar à noite nas estradas de Santa Catarina, a gente foi atrás de autorização, a gente conseguiu, então viabilizou o negócio. Aí dali a gente falou, não, cara, gostamos da ideia, a gente começou a vender serviço porta a porta para alguns clientes lá de Itapoá. Foi a primeira vez, assim, que eu vi onde um terminal buscou diversificação. Quando a gente fala de estratégia, né, ou tu vai por custo ou por diversificação. Via de regra na nossa área, custo, né? O pessoal que é custo baixo. Mas, pô, a gente conseguiu montar várias coisas bacanas, assim, nesse sentido. Itapoá ganhou aquele prêmio de terminal inovador, lembra? Que logo a gente começou a mexer com TOS e tal. Lembro de ter premiações, assim, de inovação. Foram 2 prêmios legais, assim, que a gente não esperava. Um foi na parte de gestão de pessoas, que a gente montou desde o início, a gente botou uma estrutura, tentou botar bem flat, com poucos níveis hierárquicos, isso ajuda bastante na comunicação interna. A gente tinha uma pegada bem legal, bem simples. Fala de novo, isso é legal pro pessoal que eu quero ter eu quero ter mais um cara em cima de mim, eu quero assim, é necessário, às vezes é necessário, mas isso cria um complicador. Porra, se não precisa, pra que você vai burocratizar? Se você pode falar direto ali com... Não, e vocês, cara, no perfil de equipe de alta performance, né, não é pra ter, né? Não precisa ter vários níveis, você ter supervisor, coordenador geral, gerente. Quanto menos, melhor. Não dá, porque o que tu fala... É menos gente pra atrapalhar, né? E via das 2 mãos, não, cara, é comunicação, entendeu? É impossível do que o pessoal na base fazer escutar quando a gente fala de diretoria e vice-versa, né? O que a diretoria fala dificilmente chega, né? Então, quanto mais simples for, então isso Itapoá atinge diferente. Então, a gente ganhou um prêmio de melhor terminal em atendimento, a gente não esperava, pelo Instituto Ilus, veio assim, sem esperar, e depois a gente entendeu, cara, foi por causa da forma que a gente tratava o pessoal, né? Então, pra mim foi um case real de que, se a gente cuidar bem do nosso capital humano, as outras coisas vêm automaticamente, né? E poder ter essa experiência pra levar pros outros lugares também. Sim, eu sempre busquei, principalmente depois de Itapoá, trabalhar com base em 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia, nessa ordem. Mas se a gente tiver com as pessoas certas, nas posições certas, sendo tratado de uma forma, né, com respeito, de uma forma legal, né? Não é passar a mão na cabeça, né? A pior coisa que tem a gente não cuidar dos maus funcionários, porque existe, né? Porque a gente acaba penalizando os bons, né? Então a gente tem que estar fazendo esse que eu falava, fazer o housekeeping. De vez em quando a gente tem que olhar pro cesto e tem que fazer esse movimento. Tem pessoas que não se enquadram, não se encaixam, né, no propósito da empresa, às vezes estão ali porque não querem fazer um movimento, então a gente tem que ajudá-los a fazer um movimento. Mas se você tiver as pessoas, cuidar dos processos, cara, aí vem a tecnologia, que é a cereja do bolo. Então isso eu vi muito em Itapoá e depois muito na BTP, né? BTP foi assim, também uma baita de uma experiência pelo tamanho do terminal, pela característica dos sócios, né? São 2 concorrentes mundiais.